Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu saúdo com a paz do Senhor mais uma vez. Agora estamos finalizando a lição 3, o capítulo 3 da lição 13, Adultos, onde o título, a leitura da Bíblia e a educação cristã, e o título do capítulo, do terceiro capítulo é preciso ler a Bíblia diariamente. Vocês lembram que no capítulo 2 aqui eu falei que nós, assim como nosso corpo físico precisa se alimentar e beber água todos os dias, várias vezes ao dia, nosso corpo também, nosso espírito também precisa ser alimentado diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Vocês lembram que Daniel, ele meditava de dia e de noite na palavra de Deus, e vocês vejam que Deus se utilizou, dele grandemente, porque ele era um homem que confiava em Deus. Daniel era um homem rico, era um homem da nobreza. Mesmo antes de ser levado cativo para a Babilônia, Daniel, ele era de uma família nobre, rica ali em Judá, mas mesmo assim a sua confiança não estava nas riquezas, mas em Deus. Então nós vemos como Daniel ele se apegava à palavra de Deus. Então é preciso meditar. Os nutricionistas falam que o prato, enquanto mais colorido, melhor, mais saudável para o nosso corpo. Podemos dizer que cada livro da Bíblia é uma vitamina diferente para o nosso espírito. Então é necessário ler diariamente, é necessário meditar diariamente. Até o escritor ele usou a expressão da vaca, que ela come o capim, e depois quando ela para de capim, você veja lá, ela fica mastigando novamente aquilo que já tinha engolido. Então esse mastigar é como se fosse meditar. Nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Nós vemos aqui que a disciplina, como fala aqui na lição, a disciplina tem a ver com castigo, com punição. Vou disciplinar alguém, então tem a ver com castigo, com punição. Mas também tem a ver com ordem e obediência das regras. Quando você ouve alguém dizer, mas rapaz, fulano é uma pessoa disciplinada. Ou seja, é uma pessoa apta, que aprendeu, que segue as regras. E voltando, eu acho que eu falei no capítulo 1 falando sobre regras. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de seguir religião porque é muitas regras. Se alguém quer fugir das regras, então essa pessoa tem que deixar de viver. Porque enquanto nós vivermos, nós seguiremos regras. Seja no órgão público, seja no trabalho. Na minha e na sua casa tem regras. Tem regras para entrar na sua casa. Tem regras para entrar num órgão público. Tem regras para você ir para uma empresa privada. Onde nós formos tem regra. As pessoas pensam que ser livre é não respeitar nenhuma regra. Quem não respeita nenhuma regra, essa pessoa é rebelde e devassa. Mas uma pessoa disciplinada, ela é uma pessoa que segue as regras. Então nós vemos aqui que disciplina tem a ver também com obediência às regras. Ou seja, todo discípulo ele é uma pessoa disciplinada. Todo discípulo ele é disciplinado. Ele aprendeu. Então nós vemos aqui que todo discípulo ele é um disciplinado. Então nós podemos ver aqui, certo? Ou seja, a palavra de Deus, eu até coloquei aqui, que nós devemos recorrer à teoria. Quando fala de leitura, de aprendizado, de estudo, mas a teoria, ela nada é sem a prática. Ou seja, nós devemos ler a Bíblia, estudar as Sagradas Escrituras, que tem a ver com teoria, e a própria palavra nos instrui a praticarmos. Ou seja, como nós estudamos aqui nas lições passadas, que a fé, a fé sem obras é morta. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas uma verdadeira fé, ela terá frutos, e bons frutos, e esses frutos são as obras. Então nós vemos aqui que nós devemos recorrer à teoria, mas principalmente à prática. E que práticas são essas? A oração, a leitura bíblica, a consagração, o jejum. Então tudo isso devemos recorrer também às práticas. Aprendendo a teoria, nós iremos para a prática. É como no curso. Você primeiro aprende a teoria, quando você estudou a teoria, aí você vai para um estágio, você vai pôr em prática aquilo que você aprendeu. Então é necessário nós fazermos isso. E a disciplina cristã, onde fala aqui, ela requer, olha aí,
A disciplina cristã, ela requer regularidade. Eu não posso ser somente cristão hoje, eu não vou obedecer às regras cristãs, à doutrina cristã, o ensino cristão somente hoje. Tem que ter uma regularidade e tem que ter prioridade. O reino dos céus tem que ser priorizado na nossa vida. Prioridade na busca da santificação. Olha aí, a própria Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos aqui que a disciplina cristã requer regularidade, prioridade na santificação, regularidade, todo dia. Prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Lembra que eu falei do exemplo de Daniel, que ele meditava de dia e de noite? Tem a ver com regularidade. É regular. E a prioridade que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vamos lá? Tem um ditado, ou seja, todo discípulo ele é um aprendiz. Um eterno aprendiz. Você pode ter 100 anos de idade. Sempre será um eterno aprendiz das Sagradas Escrituras. Tem um ditado que diz o seguinte: ler é aprender. Então, por isso, nós temos que ler diariamente. Nós temos que ser regular na leitura, na meditação da Palavra de Deus. Então, ler, olha aí, memorize essa frase. Ler é aprender. Ler é aprender. Vamos lá? E devocional. Para finalizar, a lição fala sobre devocional. E o que é devocional? É aquilo que você pratica, é praticado de forma individual. Ou seja, é a sua prática individualmente para com Deus. É o relacionamento de você para com Deus, o meu relacionamento para com Deus. Então, devocional tem a ver com aquilo que é praticado de forma individual. A salvação ela é individual. A salvação não é uma coisa conjunta. Se o líder for cristão, toda a igreja vai ser salva. Não, a salvação ela é individual. Então tem a ver com um devocional. Devemos fazer um devocional a Deus todos os dias, com oração, com jejum, com louvores. E para finalizar aqui, eu achei a lição citou esse texto aqui, eu achei muito importante comentar aqui. Diz o cara que a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, já que ele habitou no meio de nós como homem, e é Deus falando a favor do homem, ou seja, mas é sempre Deus falando. Vocês entenderam? Então a Bíblia é a mente de Deus para nós. Vamos ler aqui no livro de Salmos 55, 17, que diz o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Fala aqui de relacionamento para com Deus. E no Salmo 119, versículo 17, diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E no 105, que é muito conhecido da igreja: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, vos revista de muita alegria, alegria da salvação, que nós possamos ser regular na obra de Deus, que nós possamos ser regular no estudo bíblico, que nós possamos ter esse devocional para com Deus todos os dias. E lembra, na nossa vida tem que ser primeiramente Deus, segundo você, terceiro a nossa família e quarto a obra de Deus. Então que Deus sempre possa estar em primeiro lugar na nossa vida. Paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo capítulo no segundo trimestre. Paz do Senhor.